espaço litorânea, região metropolitana e capital. Vamos ter um início de semana com muita variação de nuvens, com chuvinhas fracas acontecendo, principalmente durante a madrugada do dia, mas com sol também aparecendo, principalmente à tarde. Na capital, temperatura mínima de 22 e máxima de 30 graus. Estamos apresentando a Voz das Mulheres. Comunicando, Márcia Mendonça. E a Lua hoje está 99,75% visível e está crescendo. Logo chegaremos à fase da Lua cheia. Bom, e hoje, né, como anunciamos, vamos falar sobre a síndrome de Munchausen, também conhecida, chamada, né, de transtorno factício, ou seja, aparente, que trata-se de uma desordem psiquiátrica. Está aqui de volta nos nossos estúdios o psicólogo da Clínica Numen e do CAPS de São Caetano, Danilo Cruz. Danilo vai nos explicar sobre a doença. Boa tarde, Danilo. Seja muito bem-vindo sempre. Boa tarde, Márcia. Como sempre, foi um prazer imenso estar aqui novamente, trazendo um pouco de informação para poder conscientizar as pessoas com relação à saúde mental e a importância do seu cuidado. É verdade. E eu queria que você falasse, Danilo, mais um pouquinho para nossos ouvintes sobre a síndrome de Munchausen, né? Eu lhe pergunto se procede que a intenção ativa em provocar enfermidade em algum próximo, ou seja, por exemplo, a mãe produzindo sintomas no filho. Bom, a síndrome de Munchausen foi descrita pela primeira vez na década de 50 do século passado. O psiquiatra Dr. Escher, que trouxe essa descrição e usou o nome Munchausen para poder descrever essa síndrome por conta do fato de que existiu um senhor, que era o chamado Barão de Munchausen, que no século XVIII trouxe inúmeras histórias bastante fabulosas, bastante fantásticas, que eram verdadeiras mentiras. Ele realmente mentia descaradamente, mas com objetivos literários. E aí a fama dele era do grande mentiroso. Aí por conta disso, o psiquiatra Dr. Escher colocou exatamente esse nome para descrever pessoas que criam sintomas, inventam sintomas, sabendo que estão inventando de forma consciente, sem que elas ganhem nenhum tipo de ganho imediato, de dinheiro, de fama, de glória, de nada disso. É interessante porque nessa síndrome a pessoa se impinge o prejuízo físico. É interessante porque ela pode criar uma doença onde não existia. Tá? Essa foi a primeira forma da Munchausen que foi descrita na década de 50 do século passado. Só que na década de 70, mais especificamente no ano de 1977, foi descrito o segundo tipo, são dois tipos que é a síndrome de Munchausen by proxy, que traduzindo para o português significa por procuração. O que é a Munchausen por procuração? É quando a pessoa coloca um sintoma onde não existia, no caso em outra pessoa que ela cuida. Muito comum que seja uma criança, que seja um filho, que seja uma criança que esteja sob a sua tutela. Né? Pode ser um enteado, pode ser um filho, um sobrinho, um afilhado ou qualquer coisa do tipo. Mas pode ser também um idoso, pode ser um adulto pode que ser esteja... uma cuidadora cuidando. Isso, pode ser uma cuidadora cuidando de outra pessoa, que não necessariamente tem que ser criança, não. Tá? É interessante a gente ver, Márcia, que o primeiro tipo é mais comum acontecer em homens. E o segundo tipo é mais comum acontecer em mulheres. E tem outra peculiaridade. Já se estudou o perfil de personalidade, que é muito raro essa síndrome, tá? Mas é o perfil de personalidade das mulheres que têm mais frequentemente a síndrome de Munchausen por procuração, diz o quê? Que elas têm uma baixa autoestima. É muito comum que tenham sofrido algum tipo de ato abusivo na sua infância, tá? E às vezes esse ato abusivo é abandono, não é incomum que seja esse abandono. Além disso, é frequente que essas pessoas convivam em meios médicos ou paramédicos.
que sejam, por exemplo, filhos de médicos, de enfermeiras, ou que sejam também técnicos de enfermagem, médicos ou enfermeiras eles próprios, né? E aí a gente vai ver que isso justifica já uma certa, um certo domínio no assunto, né? A terminologia utilizada, o paciente já vem com toda a descrição sintomatológica da sua suposta doença, quando na verdade não existe nenhuma, nada daqueles sintomas ali é verdadeiro, tá? E aí às vezes ela se proporciona uma infecção, por exemplo, ela se corta propositadamente com objetos que vão infeccioná-la, ela se machuca, ela introduz no próprio corpo coisas que não são aceitas pelo corpo. Isso vai gerar uma reação do corpo que vai ter um problema imunológico, um problema de infecção ali por conta da síndrome de Munchausen. Interessante porque essas pessoas elas causam gastos enormes para o sistema público de saúde e também para os planos de saúde, né? Com pessoas que, por exemplo, é muito frequente a gente ver isso, pessoas que passam por inúmeras internações e inúmeras situações cirúrgicas. Sim. Intervenções cirúrgicas que elas se submetem. O tipo mais comum que a literatura cita hoje em dia é do abdômen agudo. A pessoa que chega no hospital dizendo que está com um problema no abdômen, com a dor forte, e aí acaba sendo operada para investigar, né? Para investigar, para ver o que é, se é, por exemplo, um apendicite que está num grau avançado ou alguma coisa do tipo, e acaba que essa pessoa sendo operada, ela dá um jeito de, depois da cirurgia, depois de um dia, talvez 2, que ela teria que ficar ali em observação, ela foge do hospital. Ela foge. Então isso é muito frequente. O que é que a literatura vai falar sobre isso, Márcia? Que comumente essas pessoas elas sempre têm consciência do que elas estão fazendo, tá? Isso é importante para fazer um diagnóstico diferencial. Não é uma coisa como, por exemplo, que a pessoa não sabe que é a emoção dela que está trazendo o transtorno. Não é isso. E não é o hipocondríaco que fica achando que está doente o tempo inteiro. Não, ele sabe que não está doente. A pessoa que tem síndrome de Munchausen sabe que não tem aquela doença e que está causando a si mesmo de propósito. Então, o que a literatura aponta como possível causa é uma tentativa de buscar a solidariedade e a empatia das pessoas que passarão a sentir pena dela e, com isso, ampará-la, aceitá-la como é e cuidar dela. Né? É interessante porque é uma justificativa que tem uma plausibilidade, mas que aponta para uma lacuna, para um problema emocional grave. E eu ia lhe perguntar, Danilo, por que essas pessoas agem dessa forma? E você está respondendo. Isso. E a gente vai ver que isso não é só do caso da pessoa que faz o sintoma em si. Também da síndrome por procuração, que faz no filho, que aí a literatura diz o quê? Que essa forma específica é uma tentativa de mostrar para o outro o suposto fardo que a pessoa carrega com a responsabilidade daquele ser vivo ali frente a ela. Então ela busca a empatia dos outros para o seu filho ou para o seu cuidado, quem quer que seja. Ela quer se valorizar, autoestima baixa. Exato. Então a tentativa de compensação dessa autoestima baixa. Assim, Danilo, e quais os maiores riscos, né, que essa síndrome pode causar? E há registro, por exemplo, de morte provocadas por... Há registro de morte? Da síndrome? Sim, há registro de morte, sim. Tem uma estimativa, né? Então, existe pouca estimativa estatística nessa síndrome, tá? Não existe uma estatística oficial de incidência e prevalência, né? Para você ver como ela é rara, como ela é difícil de encontrar, difícil de diagnosticar, até porque o comum é que a pessoa vá de hospital em hospital. Às vezes ela tem um padrão um padrão errante, como se chama, né? O padrão de ficar mudando de cidade, indo para novos hospitais, buscando novas atenções com novas equipes, etc e tal. Então, por isso é difícil diagnosticar. É muito difícil identificar que aquela pessoa realmente está fazendo
uma dramatização com relação aos seus sintomas. É mais comum que o sintoma relatado seja físico, mas não é só isso, tá? Às vezes a pessoa pode relatar um sintoma psicológico. Aliás, sempre tem um sintoma psicológico, obviamente, mas no caso, o relato dela geralmente é mais detalhado e mais detido, mais dedicado nos sintomas físicos. Tá? Tem a do abdômen agudo que eu falei, que é o tipo mais comum, mas a gente tem outros tipos também. Tem o tipo que é bem frequente, que é a questão do tipo neurológico. A pessoa relata uma cefaleia muito forte, ou então, uma enxaqueca no caso, né? Ou então ela pode relatar epilepsia com convulsões, quando na verdade não existe nada disso. Pode relatar problemas articulares, problemas cardíacos, problemas de digestão, mas cada caso é único, né? Não dá pra gente chegar a dizer. É interessante porque a gente vai ver que a pessoa tá ali, na verdade, tentando buscar um significado para a própria vida. É terrível. E pensa, por exemplo, Danilo, essas pessoas que se cortam podem estar incluídas nessa patologia? Não. Aí essas pessoas, especificamente, elas fazem a automutilação, é o cutting, é o chamado cutting. Sim. Se cortar aí, não é exatamente... É fingir que está doente para poder buscar atenção, buscar amparo, buscar empatia. Não. Ela sabe que ela está se cortando e ela tem vergonha disso. Ela esconde. Geralmente o adolescente que faz isso, ele anda com um casaquinho para poder ninguém ver as cicatrizes, ninguém ver que está cortado, que tá... É outra intenção. Precisamos falar também sobre isso. Sim, sobre cutting. Cutting é um tema muito rico, muito interessante e cada vez mais prevalente. Isso. Danilo, então, pode ser considerada, né, o tipo 2, que é por procuração, né, síndrome, uma forma de abuso infantil. Né, uma das principais. Causam doenças, inventam e causam doenças. Isso, eu acabei não falando, você me perguntou na outra pergunta, acabei não concluindo a minha resposta, que é exatamente o quê? Que 10% dos casos terminam em morte. Existe pouca estatística com relação a essa questão, mas 10% dos casos de síndrome de Munchausen por procuração acabam em morte. Tem filmes sobre isso, né? Aquele filme Sexto Sentido. Sim. Sexto Sentido, no final você vai ver que, na verdade, ele está ajudando uma menina a mostrar que, na verdade, ela foi assassinada pela madrasta. Né? Como é que a madrasta assassinou ela? Colocando produto de limpeza na sopa toda noite, quando a menina ia beber. É isso, esse envenenamento proposital para que a criança precise de ajuda, tenha amparo, as pessoas sintam pena, coitadinha, meu Deus, que fardo você carrega, que difícil, ninguém consegue entender o que ela tem, ninguém sabe o que é. Então é importante perceber isso. Quando o profissional de saúde começa a tentar entender o que é que está acontecendo e não entende as causas, uma das hipóteses que deve ser levada em consideração é a síndrome de Munchausen por procuração. Porque pode estar acontecendo exatamente isso. Terrível, né? A mente humana, a gente tem que falar muito sobre saúde mental. Né? Tem casos, Márcia, relatados na literatura que versam sobre o fato de, por exemplo, uma mãe dentro de um hospital injetar substância química no ouvido da criança. Imagina aí o grau de abuso disso para aquela criança, né? Sofrendo e ninguém conseguia entender o que é que ela tinha, por que estava com aquilo, por que estava com tanto problema. E aí só conseguiram verdadeiramente identificar que a criança estava sendo maltratada pela própria mãe quando viram na roupa da mãe escondido um monte de seringa com substâncias que eles não sabiam identificar o que era. Não sei se é esse caso que eu li na BBC, né? Que quando eu vi uma matéria sobre isso, fiquei interessada. Eu digo, poxa, eu vou convidar Danilo mais uma vez para a gente falar a respeito. O caso de um menino chamado Mário, né? Que ele tinha 3 anos de idade e que ele tinha um diagnóstico de otite crônica, otite média crônica. Mas que ele respondia bem aos tratamentos, ele tinha alta, mas logo depois ele voltava. Até que foram descobrir o que era a mãe dele, que era portadora dessa síndrome,
então houve intervenção da justiça, ela perdeu a guarda Sim. ficou para a avó, o menino ficou bem, Sim. e ela teve que fazer um tratamento prolongado psicológico. Exato. E é interessante a gente ver que o tratamento, hoje em dia tem muito pouco material sobre tratamento de síndrome de Munchausen. O que é que a gente vê? É muito comum se investir nas doenças que vêm junto, as comorbidades. Sim. Porque é muito comum que a síndrome de Munchausen venha com outros transtornos. O mais frequente é o transtorno de personalidade borderline. É o mais comum. O borderline ele tem uma propensão muito maior para essa teatralidade, essa dramatização e essa busca por admiração, carinho, empatia, amparo, né? Então a síndrome de borderline, o transtorno de personalidade borderline, melhor dizendo, tem essa característica que é bem peculiar. A pessoa precisa se sentir vista, precisa se sentir observada, olhada, né? E aí de preferência admirada, de preferência que ele suscite alguma emoção dos outros. É uma pessoa que muitas vezes tem comportamentos compulsivos, tá? Não é à toa que o borderline ele muitas vezes faz o cutting também, tá? O borderline é o transtorno de personalidade com maior incidência de suicídio e tentativa de suicídio que existe, né? Tem filmes também sobre isso, Sim, né? E a gente precisa falar também sobre isso, que é mais comum do que a gente pensa. É um tema bem interessante, que a gente percebe que nos contextos de cuidado às pessoas que têm problemas com transtorno mental se vê muitos borderlines. Não é tão raro. Não é tão raro, não. E aí a pessoa muitas vezes vai precisar tomar uma medicação para essa impulsividade, tá? E isso é bem comum. A gente vai ver que o Munchausen vai tomar essas para a hostilidade, para a impulsividade. Às vezes, antidepressivo vai ter um efeito bom em alguns casos. A gente vai ver que existem alguns estudos sobre psicoterapia, mas ainda é muito vago. Fala-se da possibilidade de usar a terapia cognitivo-comportamental, mas também tem autores que defendem o uso de uma psicoterapia psicodinâmica profunda e demorada para poder reestruturar a personalidade e a pessoa não depender daquele tipo de comportamento para se sentir valorizada e aceita. Né? Agora, eu sei que o diagnóstico, como você disse, não é fácil, mas como se trata esse transtorno? Eu fiquei curiosa. É isso. Geralmente, é interessante que a gente tenha um amparo de uma equipe. Tá? Em alguns casos, a literatura fala disso de forma bem peculiar. A gente vai ver que em alguns casos é interessante que haja um cuidado mais próximo, né? Um cuidado mais intensivo. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa passa o dia fazendo o tratamento, volta para casa de noite, dorme, volta, tá? E se ela for um risco para si ou para alguém, é indicado, inclusive, que haja uma internação curta, uma internação breve, né? Com a vista a esse cuidado dela. E sempre tá? supervisionada. Sempre supervisionada, porque o risco grande é dela fugir e procurar atendimento em outro hospital, etc e tal. Isso é bem comum. Mas a gente tem um ouvinte, e eu volto a perguntar mais a respeito. Temos ouvintes, Rádio Celso, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo quem está falando? É Rosimeire. Rosimeire, oi Rosimeire, tudo bem? Tudo. Pois não. Eu quero fazer uma pergunta. Pois Porque eu já estou diagnosticada com hérnia discal. E aí, enquanto marca a minha cirurgia, eu queria fazer a acupuntura. Queria saber se vale a pena ou não. Ah, Rosimeire, veja bem, nós estamos falando, eu estou falando com o psicólogo Danilo Cruz, né? Nós estamos falando sobre uma doença, um transtorno mental que é a síndrome de Munchausen. Então, Danilo não sabe, porque ele não é expertise, ele não tem especialidade em acupuntura, mas como eu já trouxe o Dr. Walter Viterbo algumas vezes aqui, e o Dr. Walter Viterbo fala a respeito, né, dos benefícios da acupuntura para esse tipo de problema, enfim, eu acho que vale a pena. E se você quiser o telefone da clínica, após o programa eu deixo com o Zezito, tá bom? Tá bom. Tá, obrigada. Tá. Um abraço. Sim, aí falando sobre o tratamento, né? Você disse que O que é que facilita o tratamento? Se você colocar a pessoa na parede e pressioná-la, mostrando para ela que realmente está mentindo e que foi pega no flagra, e isso é pior.
isso vai incitar nela o comportamento de fuga, de esquiva. Tá? Não funciona. Aí ela some, O ideal como você diz. é chegar para ela e dizer: eu entendo que você tem, eu entendo que você tem um problema, e é um problema de saúde. Sim. Eu entendo que você tem um transtorno, o nome desse transtorno é síndrome de Munchausen. É um transtorno factício. E a gente pode tratar desse transtorno quando você vai com esse olhar de aceitação, de acolhimento, de amparo, mostrando que ela tem sim uma doença, mas não é aquela que ela inventa. É outra doença que ela precisa tratar dessa de verdade. Ela se sente mais amparada, mais acolhida e pode desenvolver uma relação terapêutica, uma aliança terapêutica com essa pessoa, que é chamada transferência terapêutica. Sim. Ela vai criar essa transferência vai possibilitar um tratamento bom, né? Como Porque você se diz. você bate de frente é pior. Com uma equipe, uma psicoterapia, medicamento, um psiquiatra, enfim, né? Um tratamento. De preferência com um tratamento com equipe mesmo, para poder estar ali junto, percebendo, né? Terapeutas ocupacionais para ajudarem a pessoa no seu dia a dia, para ela perceber que ela pode ter um repertório maior do que aquele de ficar Tem uma criando vida uma coisa diferente. que não existe. É. Né? E aí já um ponto pessoal meu, tá? Uma visão que eu tenho, que eu já atendi caso de Sim. síndrome de Munchausen, já. E aí o que é que eu percebo? Aí eu tô falando um olhar bem empírico, tá? Um olhar bem pontual da situação que eu atendi. Que no caso específico a pessoa tinha uma sensação de monotonia. Era uma vida sem significado, era uma vida desprovida de sentido. Então ela tentava encontrar sentido fazendo aquilo. É aquela história, né? Muita monotonia faz com que você busque algum grau de emoção. E esse grau de emoção, muitas vezes, vem de uma forma arriscada, de uma forma difícil. Que isso é a grande questão da síndrome de Munchausen. A pessoa se submete a riscos desnecessários e pode redundar em um problema sério. Né? Muito sério, é bom que se diga. Uma morte. Exatamente. Né? Danilo, a gente vai rapidinho, caros ouvintes, para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco. Estamos apresentando a Você já pensou, Voz no das caso da Mulheres. criança, por exemplo, você vai se injetando, como você disse, o caso do Mário, a criança morre, tem uma infecção generalizada. Sim. Meu Deus, meu Deus. Eu botei até um áudiozinho que eu sabia que ele já tinha falado, é só para dar um apanhado assim, para falar a respeito. Mas não é fácil não, viu? É doença, né? E essa é difícil de identificar, muito difícil, Márcio. Mas essas doenças são controláveis, porque o borderline não tem cura, né? Não. São controláveis. A questão tá aí, se a pessoa adere ao tratamento e reconhece que precisa de ajuda, dá pra gente fazer um bom trabalho, sabe? Munchausen também. Dá. Agora a questão tá aí, é conseguir fazer com que essas resistências cedam. Porque é difícil ela admitir que ela tem um problema, é difícil ela dizer assim, não, realmente eu tenho um transtorno, eu preciso me tratar. É muito incomum. Ela ouviu, eu acho que eu te falei. E ela era bipolar, né? E ela tomava medicação. Um dia eu saí com ela, até tinha estica verão, um negócio que tinha. E a irmã dela, quando viu o meu site, olhou assim, ela era criativa, achou estranho, ela de sapato alto. Mas eu não sabia que ela não estava tomando medicação nenhuma, que ela largou. Ela não bebia pouquinho, bebia sem álcool. A questão do transtorno bipolar da dificuldade é o fato de que a pessoa acha que ela tá bem. E aí tira. Entende? Quem tá bem não precisa tomar remédio. Né? E a questão tá aí. A adesão ao tratamento é o maior desafio. A pessoa aderir ao tratamento é difícil, por quê? Porque ela acha que ela não tá mal. Ah, não, quando eu tô deprimida, tudo bem, mas eu não tô. Se eu não tô, eu tô bem, então tô bem. E aí é pior, ela entra em mania. O que é que acontece na mania? Ela pode ter um delírio de autorreferência. Ela pode achar que ela tá melhor, tá tão melhor que até as outras pessoas têm inveja dela. Ela entrou numa euforia. É isso Eu aí. percebi. Só que eu estava meio afastada, assim, a gente falava muito no Face, sei o quê, mas na época eu estava muito quieto no momento. E eu lembro que ela entrou nessa de euforia. Eu fiquei preocupada. Depois, eu não sei se tem a ver, mas se ela foi passando no final de semana na casa de uma amiga e ela fumou uma coisa. Tem alguma coisa? Tem. Ela não fumava. Ela fumava cigarro, mas ela não era nem de bebida nem de... Eu tenho visto cada vez mais frequente isso. O uso de maconha tem trazido ansiedade
Eu vejo muito isso em adolescente. Depressão, Eu atendo adolescentes, Márcia, e vejo isso. Eles vão pro consultório com queixa de ansiedade. Aí quando eu pergunto o que é, quando começou? Começou quando eu comi um bolo que tinha cannabis. Ou então fumei um cigarro de maconha. E aí a maconha, o THC mais especificamente, que é a substância ativa da maconha, gera uma alteração a nível neuroquímico no cérebro que em algumas pessoas que são um pouco mais sensíveis, gera uma sensação de angústia, de muita ansiedade. E isso pode chegar a uma coisa bem ruim. Porque eu tenho um filho de uma amiga da minha que ele faz uso há muito tempo, na boa, mas eu acho ele agitado e às vezes ele está meio triste. Eu disse, ele é adulto, é um advogado, isso é a maconha. E essa minha amiga, que eu nunca contei assim, porque eu conversei com a irmã dela, ela foi fazer esse final de semana, fumou maconha, quando ela voltou, eu acho que ela estava sem a medicação, ela já voltou mal. Você acredita que ela morreu? Ela não quis, ela estava fugindo dos problemas. Um filho engravidou sem trabalhar, outro sem trabalhar. Ela estava vivendo assim um caos familiar. Né? O ex-marido nunca deu nada. Ela estava assim, estava segurando a barra com uma nora dentro de casa. E ela foi, eu acho, para se distrair. Quando ela voltou, ela foi para um CAPES, mas do CAPES ela já foi para um hospital público, porque onde socorro, se eu não me lembro direito, porque ela foi entubada. Quando eu procurei, foi coisa tão rápida que eu disse, eu não estou falando com ela aqui. Peguei um áudio dela no Face, no Zap, e ela me dizendo que ela estava muito bem, mas que ela ia fazer até um almoço. Mas a voz, de a pouco, ela morreu sem diagnóstico. Nem o médico de CAPES, nem o médico do hospital não sabe como trancou o rim, trancou tudo, e ela morreu. Sem diagnóstico. Sem explicação, que ela chegou andando no CAPES e não queria ir. Não precisa, eu tô... Mas não é possível. Complicado, né? Mas a maconha deve ter... Hora certa e vamos embora. 1h43. Estamos de volta. Estou conversando com o psicólogo da Clínica Nune e do CAPES de São Caetano, Danilo Cruz, sobre a síndrome de Munchausen, que também é chamado de transtorno factício, ou seja, um transtorno aparente. Então, se você quiser participar, você liga, o telefone é 3328-7666, o e-mail avozdasmulheres@em840.com.br. Eu não abri o e-mail, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Danilo, para o e-mail. Tem uma informação que eu acho que é interessante, que eu esqueci de dar, Márcia. Sim. Que é muito frequente que a pessoa que sofre de Munchausen tem o que os franceses chamam de belle indifférence, que é a indiferença afetiva, um embotamento que parece que não está acontecendo nada com a pessoa. Né? Ela está conta detalhes como se não fosse ela. Do que ela está vivendo em termos de transtorno físico, que na verdade não é verdadeiro. E é bem interessante, que parece caso de literatura daquele transtorno, né? Sim. A pessoa vai lá, pesquisa o que é apendicite, aí vai lá e vê quais são os sintomas de apendicite, chega no hospital descrevendo aqueles sintomas como se não fosse com ela. Ela descreve com uma indiferença, às vezes pode até dramatizar uma dor e tudo mais, mas depois de uma ou outra intervenção, isso também é uma coisa que ajuda o diagnóstico. Depois de algumas intervenções, ou de alguns dias que a pessoa esteja sob os cuidados daquela equipe, percebe-se que as coisas começam a ficar vagas. Os discursos, as falas começam a ficar incoerentes e vagas. E aí a principal indagação aí, se é realmente o Munchausen. Eu tenho um e-mail aqui de Marina da Boa Tarde, pergunta: esse transtorno mental é diferente da hipocondria por quê? Porque a hipocondria, a pessoa acredita de verdade que ela está doente. Enquanto que a síndrome de Munchausen, ela sabe que não está e sabe que está causando o transtorno em si de propósito, tá? A hipocondria não, a pessoa acredita de forma deliroide que está doente. Não, eu tenho um problema de saúde. Eu já atendi um caso assim. Nenhum convence o contrário. Eu atendi um caso assim, a pessoa deu dizendo que tinha HIV, não, eu tenho HIV sim, eu tenho. Fez exame, percebeu que não tinha, fez outra vez o exame porque disse que o exame estava errado.
disse que não tinha de novo, na terceira vez disse que não tinha, aí diz, é verdade, então eu não tenho não. Ah, mas eu tenho sífilis, ou seja, ela mudou, ela fez a migração do sintoma, foi para outra coisa. Então a questão tá aí, né? É confrontar, em vez de ficar lutando para provar que ela tá errada, não, é dizer, não, vamos lá, e se você tiver realmente com isso? E aí, como é que a gente fica? A gente vai fazer o que com essa informação? O que é que pode acontecer com isso? E aí vai desenvolver, né, no processo psicoterápico, uma forma de ajudar a pessoa a lidar com aquilo, que aí ela própria vai desconstruir, vai dizer que não está com aquilo. Isso. Entende? Obrigada, viu? Foi Vera que ligou, quem escreveu, deixa eu ver aqui. Marina. Temos ouvintes, Zazito? Caiu. Sim, Marina. Obrigada, Marina. Mas, assim, a hipocondria também, uma das causas também pode ser essa questão de querer chamar atenção, do vazio, do tédio. Pode. A gente vê que em geriatria, gerontologia, é um tema bem frequente, né? A coisa de que chega em um determinado momento, a pessoa passa a ter a síndrome do ninho vazio, né? Que os filhos se vão, se desenvolvem, a pessoa fica sozinha, ou fica sozinha com o cônjuge com o qual não se dava bem e agora vai ter que enfrentar aquele sarapatel de coruja ali, né? Que não é muito fácil de lidar. É mesmo. E aí nessa história, às vezes está sozinha, às vezes não tem alguém, às vezes está viúva, tá, ou qualquer coisa do tipo. E aí o que é que acontece? Começa a olhar para o corpo. Não consegue enxergar uma coisa que seja motivadora para poder viver, uma coisa significativa, uma coisa que mobilize, que dê uma meta, que dê um significado, que dê um sentido para a vida. E aí começa a olhar para o próprio corpo. Aí começa a achar um monte de problema onde até então não via nada. Né? Porque sim, a gente tem, todo mundo tem, né? Eu mesmo tenho, se eu der uma corridinha maior, eu sinto meu tornozelo, se eu fizer isso, todo mundo tem uma coisinha. Sempre. Mas a questão tá aí, quando você começa a viver uma vida monótona, aquilo toma um tamanho muito mais amplo e você vai dar um significado para aquilo ali, já que você não conseguiu encontrar o significado em nenhuma outra coisa naquilo ali. E aí você traz aquilo ali como uma figura, no fundo, que até então era fundo, agora virou figura. E nessa você vai e se desdobra para mostrar a importância daquilo. Né? Quando na verdade o convite é que a gente consiga usufruir do repertório, perceber outras possibilidades. A gente tem como fazer outras coisas, a gente tem como ressignificar, buscar outras possibilidades de atuação, viver vida significativa, encontrar situações solidárias para poder ajudar pessoas, ou então viver coisas que até então não vivia, a chamada vida não vivida que continua viva dentro de nós. Isso. Coisas que você deixou de lado, agora você pode viver, você pode buscar. Eu queria muito fazer tal coisa, não deu porque eu tive filho, não deu porque passei no concurso, não deu porque eu tinha que estudar, não deu porque isso, porque aquilo. Aquilo tudo vem à tona, então você pode viver aquilo agora. Descobrir que aquele é o momento, talvez o melhor momento. Sim. Se apresenta. Usufruir disso, porque está aí disponível. A gente pode viver uma vida significativa, tentando experimentar situações que até então não vivia. Né? A gente saiu um pouco para falar de hipocondria, mas eu me lembrei que eu adoro a Maria Menezes, né? Que é uma atriz, uma comediante fantástica. Sim. Acho, aquele programa que passa, não sei nem se naquele dia de sábado, passava esqueci o nome. Mosaico Baiano. E que ela era hipocondríaca. E ela aparecia com uma sacola, mas o que tinha de remédio? E ela ligava para uma amiga. E ela dizia para a amiga: você se lembra de uma doença quando eu estava com a dor de cabeça, e aí a dor de cabeça passou para as costas, que eu tomei um remédio? Aí a amiga, não. Aí o remédio já era, eu voltei a tomar, que era para aquela outra coisa. E a amiga não lembrava lá, e não sei o quê. E ela dizia, tô aqui sem saber o que, cheio de remédio, querendo tomar. Mas esse daqui, por exemplo, que eu estou lendo aqui, não sei o que, tem... A bula é muito pequena e eu só gosto de remédio que tem uma bula grande. Exato. Então a gente vê isso, bem interessante. E isso é o prato cheio para a indústria farmacêutica, que adora isso, né? Claro. Que sobrevive disso. Vamos aí. E aí a gente vê que a pessoa toma um remédio, o remédio é para uma coisa lá específica, sei lá, depressão. A pessoa toma um remédio para depressão, só que o remédio ataca o estômago. Aí ela toma um remédio para cuidar do estômago. Só que aquele remédio que ataca o estômago ataca o rim.
E aí ela tem que tomar um remédio pro rim. E aí o que protege o rim, na verdade, ataca o fígado. E ela tem que proteger o fígado. E aí nessa história Ela fica vai. o tempo Eu inteiro. mesmo não leio bula de remédio. Imerso Se eu em confio remédio. no médico e ele me passou, pode ter um desconforto, mas eu confio. Você sabe que eu tenho isso e acabou. Né? Eu tenho mais uma pergunta aqui de Vera da Boa Tarde. Ela diz assim, eu li uma vez numa revista médica de um consultório histórias de mães que envenenaram seus filhos de propósito. Seriam essas mães portadoras da síndrome de Munchausen? Se a intenção delas é buscar essas crianças e se manter nesse cuidado, nesse ciclo de voltar a hospitalizar, a buscar tratamento médico o tempo todo, é Munchausen. Provavelmente sim. Tá? Agora, se não, se é com a intenção de matar a criança, não é. É outra coisa. Pode vir a né? matar. Pode vir a matar, mas a Mas intenção não dela é matar, buscar chamar atenção. cuidados. Né? Buscar cuidados médicos, cuidados profissionais, buscar a atenção da família, buscar esse tipo de coisa. Chamando atenção para ela como vítima, como se fardo. a pessoa faz especificamente para matar, não é síndrome de não Munchausen. É Munchausen, Ok? né? Isso pode... há risco de morte. Sim, muito grande. O risco Né? existe Nesse e sentido de- muitas mortes acontecem por conta disso. Mas não é para matar. Isso. Para chamar atenção Isso. sobre si. Mesmo sabendo do risco de matar. Mas elas sabem do Sabem risco. do né? risco, tem consciência Tem disso. consciência do risco, né? E eu estava vendo também, Danilo, segundo a BBC, né, que é diante do que você falou, né, da subnotificação, é difícil, você falou isso no início, traçar estimativa sobre a síndrome de Munchausen, que é SMPP, isso tem uma sigla, SMPPS. Mas um estudo de 2000, citado pelo Serviço de Saúde, eu estava procurando, investigando um pouquinho, Serviço de Saúde Pública britânico, calculou haver 89 casos dessa síndrome a cada 100 mil habitantes em um período de 2 anos. Quer dizer, existem casos. Não sei se Isso. é raro, É raro. não é uma coisa como borderline, como Não é tão bipolar, frequente, não é frequente. Mas existe, está aí, tá? E como você falou, existe uma subnotificação. Sim. A gente É não difícil sabe de exatamente quantas pessoas tem, porque é difícil identificar, é difícil diagnosticar, é difícil que essas pessoas digam, eu tenho esse problema. Não dá, é inferido, a gente vai perceber um padrão. E às vezes a família que traz a ajuda com relação a isso. Porque a pessoa vai internada lá para poder fazer uma cirurgia, para poder fazer um procedimento, para poder fazer uma alteração no corpo por algum motivo. E aí o que acontece? Ela continua sendo internada várias vezes naquele hospital, aí o médico já diz, não, chama alguém da família. Tem alguma coisa Aí errada. nesse momento da família que a gente vai ter uma noção mais apropriada se realmente existe uma compulsão a essa busca por cuidados médicos. Né? É por isso que a família faz todo sentido em todo e qualquer transtorno mental e em especial na síndrome de Munchausen. Antônio pergunta, é muito difícil o diagnóstico e é um transtorno raro. Danilo já falou que é difícil, Muito é um difícil. transtorno raro, mas que existe. Danilo, inclusive, já tratou uma pessoa. Isso. Então, é muito difícil, tá? É muito difícil. Por que é difícil? Porque geralmente a gente acredita, na fé da pessoa. A pessoa vem dizendo que o filho está passando mal, está tendo um problema, isso, daquilo, aquilo, outro. Você nunca vai imaginar que realmente aquela criança está sendo maltratada pela mãe, abusada pela mãe, que está impingindo nele um transtorno, uma doença que ele não tem. Né? A gente não acredita que isso é possível imediatamente, que uma mãe faz isso. Então, por isso é difícil de identificar, é difícil de diagnosticar. Não é fácil, não. É realmente muito difícil. E, aliás, é muito angustiante, porque quando você identifica mesmo, você fica se questionando quanto ao futuro daquela criança, como é que vai ser. Não é fácil. Não é fácil. Tem que levar a criança para um orfanato ou para um outro parente cuidar. É uma coisa realmente difícil você fazer isso. Você acha até que você está sendo mal, mas na verdade você está fazendo um bem para a criança. E para ela. Sim, porque ela vai precisar se tratar. Marise, é o último e-mail que eu estou vendo aqui, ela diz assim, boa tarde. A intenção das pessoas com esse transtorno é chamar a atenção, mesmo que isso custe a vida dos filhos. Que horror.
Mas assim, não é uma coisa escancarada, chamar atenção, vou chamar atenção. Não, é uma coisa, como eu falei, elas buscam empatia e elas buscam um amparo É um preenchimento naquele vazio que é a vida. frente a essa sensação de que elas têm um fardo de cuidado, daquelas É responsabilidades. uma doença, não levando em conta antes da gente pré-julgar. É uma doença, tá, né? gente? Porque Pra a gente não... julga e tem raiva, Isso. mas é uma doença. Que precisa ser tratada. Ter olhada como doença e tratada, Isso, né? exatamente. Danilo, a gente chegou ao finalzinho do nosso programa, né? Eu acho que é importante a gente falar cada vez mais sobre saúde mental. A gente está vendo aí, né, as coisas acontecerem. E é um tema hoje que todo mundo fala, você chega... Eu mesmo, como lhe disse, vi uma matéria sobre isso, me interessei disso. A pessoa é Danilo para explicar para nossos ouvintes. E a gente sempre fala aqui que informação é poder, né? Sim, com a gente só certeza. transforma conhecendo, né? Com certeza. Eu quero lhe agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, Márcia, eu agradeço em nome dos profissionais de saúde mental, te agradeço em nome da população pelo espaço que vem reiteradamente trazer informação para a população com relação a esse tema tão importante que é a saúde mental e a saúde emocional das pessoas. E vamos falar sobre borderline. Vamos sim, com certeza. Obrigada, Danilo. Um abraço. Obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça. Amanhã estarei novamente com vocês para mais um programa Voz das Mulheres. Vem aí o programa Entre Amigos com Ivanildo Fontes, produção de Danilo Alves. E tem um programa também com Valéria Albuquerque. Fiquem com Deus e até amanhã.